Recentemente a gente teve a triste notícia do falecimento do ator James Van Der Beek. E é importante a gente deixar claro que ele não foi apenas o protagonista de Dawson's Creek. Ele faz parte de um legado que os anos 90 e o início dos anos 2000 deixaram para uma geração, as séries adolescentes. Vem descobrir comigo quais são elas e por que o legado de James Van Der Beek nunca será esquecido. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos, tá pelo celular, dá um hype nesse vídeo. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal. Esses são movimentos que fazem um Papo no Ar, tá firme e forte aqui no YouTube, fazendo vídeos sobre filmes, séries, estreias do cinema, streaming, mercado editorial de quadrinho de mangá, tudo que envolve a cultura pop, inclusive entender por que os anos 90 e o início dos anos 2000 marcaram uma era nas séries adolescentes, que foi um sucesso. Antes do streaming fragmentar o público, existia uma geração inteira moldada para as séries adolescentes dos anos 90 e do começo dos anos 2000. Isso significava algo muito simples. Milhões de jovens assistiam às mesmas histórias ao mesmo tempo. As séries não eram apenas entretenimentos, elas faziam parte da rotina das pessoas, assunto na hora do recreio, referência comportamental e formação emocional, entre outras coisas. E quem marca esse início das séries adolescentes, pelo menos para mim, fazendo um sucesso que vai até o início dos anos 2000, é a série Beverly Hills 90210, ou, no bom e velho português, Barrados no Baile, né? Rede Globo apresenta Barrados no Baile. E aqui já fica logo uma curiosidade. O motivo da série ter esse nome é por causa do primeiro episódio, onde a Kelly falsifica uma identidade para entrar em uma boate, já que ela era menor. E aí o que acontece? Ela é barrada no baile, que é uma gíria que acabou se perdendo, né? Quando as pessoas eram proibidas de entrar no local, o pessoal falava, ih, foi barrado do baile, né? Que não sei o que lá. E aí a série acaba ficando com esse nome. Ela inicia em 4 de outubro de 1990 e termina em dia 17 de maio dos anos 2000. Vocês percebam aí que são 10 temporadas, marcando toda uma geração que vai nascer ali no final dos anos 70, vai pegar alguns ali que nasceram no início dos anos 80, né? E eu faço esse parâmetro aqui pensando muito nos meus primos. A minha prima mais velha, ela na época, quando estreia a série aqui no Brasil, em 91, ela tem 14 anos. Então a série vai pegar mais ou menos essa galera aí de 13 até 25 anos, que vai acompanhar ali a Brenda e o Brandon Walsh, os irmãos que são ali o centro das atenções em Barrados no Baile. Eles vão chegar em Beverly Hills por causa do pai deles, né, que vai receber uma promoção no trabalho e vão se mudar para aquela região ali do 90210, né, que é o CEP do local. E não teria nenhuma lógica pra gente ter esse nome todo, Beverly Hills 90210, né, e aí fica Barrados no Baile. E aí a gente vai acompanhar o Brandon e a Brenda e todo a adolescência deles ali, colégio, e as séries, colégio entre outras coisas, e as séries dos anos 90 e início dos anos 2000, elas têm um caráter pedagógico muito interessante. Barrados no Baile vai trabalhar com temas como gravidez na adolescência, sexualidade, questões de gênero ali, vão trabalhar a questão como drogas, sexo forçado, porque eu não posso falar a palavra que se remete a isso, senão o YouTube, né, me coisa, entre outras coisas. Então acaba tendo um caráter pedagógico. A série vai conversar com o telespectador dela, cara. E é por isso que é um sucesso. Imagina, no início dos anos 90, pelo menos pensando agora aqui em Globo, você tá vendo uma série que tá falando sobre gravidez na adolescência, que vai estar informando de uma certa forma os jovens. Então, mais uma vez, e sendo repetitivo, a série vai ser um sucesso. Não é à toa que dura 10 temporadas. E o que é mais interessante aqui é que, por mais que Barrados no Baile vá acabar no início dos anos 2000 mesmo, ali em 2000,
Em 98 já vem uma série para fazer a substituição, para pegar ali os novos adolescentes, né? E aí não é uma ruptura, é uma transição que a gente vai ter, que aí estreia em 1998 ninguém menos do que Dawson's Creek, trazendo o James Van Der Beek como Dawson, um aspirante a diretor, moleque ali doido pelo Steven Spielberg, a sua amiga a Joey Potter, que é a Kate Holmes, o Percy, que é o Joshua Jackson, que já era conhecido ali de algumas pessoas, mas principalmente nos Estados Unidos por causa do filme Somos os Campeões. A gente vai ter a Jen, que é a Michelle Williams, e o Jack, que é o Kerr Smith, né? Ali a gente vai ter também mais um drama um pouco mais elevado, pelo menos pra mim, do que Barrados no Baile. Eu acho que ele vai trabalhar certas coisas ali pros adolescentes de 98, mas com um pouco mais de drama, né? A gente vai ter o Dawson, que é esse moleque que é aspirante a diretor, que é apaixonado, vai se descobrir, ele gosta da Joey, que é a Kate Holmes, tem o Percy, que é o amigo que não se dá com a Joey, e eles vão acabar ficando juntos. Aí tu tem a Jen, tu tem a inserção do Jack, da irmã dele, que vai namorar o Percy, e aí a série também vai tocar em temas mais sensíveis, como Barrados no Baile, mas de uma forma um pouco diferente. O personagem do Jack é o personagem que é um personagem gay na trama, e aí você vai ter essa questão dele conversar com os amigos. A gente vai ter a avó da Jen, que vai acabar, é uma pessoa que se mostra um pouco, acho que no início da série, um pouco teimosa e tudo mais, vai ser a pessoa que vai abraçar o Jack e tudo mais. Então, é uma série icônica pra molecada ali do final dos anos 90. E isso é muito interessante. E é aquilo, né, não? O James Van Der Beek vai estar dentro desse movimento de séries adolescentes e vai ficar eternizado também pelo meme que vem da série, né? Aquela cara dele lá chorando, que é um episódio quando, salvo me engano, os pais dele estão casando ali, renovando os votos, e aí ele tá conversando com a Joey e ela já está saindo com o Percy. E eu já vou dizer uma coisa pra vocês aqui que é polêmica, que é o seguinte: odeio o personagem do Dawson, cara. De todos os personagens, ele é o que menos amadurece na série. É sério. Segurança aí, apitando. A gente tem uma boa relação e um bom amadurecimento de dois personagens ali que são os meus favoritos, que é a Joey e o Percy, né, que é o Joshua Jackson e a Kate Holmes, que tinham uma boa química, boa o suficiente, que eram namorados na época da série, né? Dizem aí as más línguas que eles voltaram agora, estão namorando de novo, né, não? Olha aí, ai meu Deus, que Deus. E é isso. Então, assim, o personagem do Dawson é muito chato. Tem um episódio também que eu queria falar com vocês aqui que eu acho bem interessante, que um professor tá pegando no pé do Percy. E aí ele vai usar a legislação do colégio para pegar o professor. Então você sempre vai ter esses episódiozinhos assim, né? Vai ter que lidar, que é uma coisa interessante também desses assuntos polêmicos, né? O Dawson descobrindo que a mãe tá tendo um caso extraconjugal. Então, é uma série que eu digo pra vocês, eu acho que ela eleva um pouco mais essas temáticas mais pedagógicas para os jovens, e para mim ela vai também evoluindo e vendo como é que tá a linguagem da galera. E aqui, dizendo, né, Dawson's Creek, ela é finalizada em 14 de maio de 2003. E repare num ponto aqui, embora tenha sido finalizada nos anos 2000, né, por contexto histórico e de linguagem televisiva, Dawson's Creek, né, é a verdadeira sucessora de Barrados no Baile. A série estreia em 98, quando Barrados no Baile ainda está no ar, o que marca não uma ruptura, mas uma transição geracional dentro do próprio gênero adolescente. E isso eu acho muito interessante, porque é o que eu tô falando. Quem tá vendo Barrados no Baile desde 1990 e acaba em 2000, amadureceu com essa galera. São 10 temporadas. E aí Dawson's Creek chega para pegar a garotada que não cresceu assistindo Barrados no Baile. Saca? Eu vejo por mim e pelos meus primos. Eu tenho 3 primos que são irmãos. À época, a minha prima mais velha, né, do Barrados no Baile tinha, eu tenho que olhar aqui na cola, 14 anos, o meu primo tinha 11 e a irmã deles mais nova tinha 10. Eu tinha apenas 4 anos em 91. Em 98, né, minha prima mais velha tá com 21, o meu primo com 18 e minha prima com 17.
e eu tava com 11. Então Dawson's Creek nem era pra mim. Era mais ou menos ali pros meus primos de 18 e 17 anos. Mas cresceram assistindo Barrados no Baile. Né? Não sei se eles terminaram. Em 2003, e aí a gente começa a avançar, né? Acaba Dawson's Creek em maio, e em 5 de agosto de 2003 estreia o quê? A minha série, da minha geração, que provavelmente é a série de todos vocês aí, que é Sucesso nos Estados Unidos, sucesso na TV a cabo, agora no SBT. Ou sim, Um Estranho no Paraíso, série inédita. Quem é você? Quem quiser que eu seja. Ele foi parar num lugar de luxo, riqueza, garotas bonitas. O que vocês fazem por aqui? Nem faz ideia. E rebeldes, sem causa. Perdeu alguma coisa? Mas sobreviver no mundo dos ricos é mais difícil do que se imagina. Ou sim, Um Estranho no Paraíso. Estreia neste domingo, 11 da manhã. The O.C. E aqui eu vou abrir já um parêntese para vocês. Eu deixei algumas séries de lado. Melrose Place, que é um spin-off de Barrados no Baile. Tem até a participação nos primeiros episódios ali da galera do Barrados no Baile. Eu deixei de fora e vou deixar aqui One Tree Hill, entre outras séries adolescentes como Smallville, que por mais que fosse As Aventuras do Superboy, é, de uma certa forma, uma série adolescente, né? Vai tratar de certos assuntos ali. Eu foquei nessas porque eu acho que elas são muito mais visadas por um público adolescente, e vou ignorar aqui o One Tree Hill, porque a minha série da minha adolescência, para mim, foi The O.C., Um Estranho no Paraíso, que, como eu disse para vocês, estreia em agosto de 2003. Vocês veem aí que é uma substituição de série automática. Nessa época, em 2003, eu já estava com 16 anos, pessoal. Então, é a minha série de adolescência. Eu acompanhei alguns episódios de One Tree Hill, acho que eu fiquei ali na metade da segunda temporada, mas o que me marcou mesmo foi The O.C. E The O.C., ela também eleva um pouco mais ali a questão do pedagógico, né, de falar de temas, né? Aqui a gente não vai ter uma questão com a sexualidade com homens, mas a gente vai ter com uma personagem menina, que é a Marissa, que vai ser ali uma personagem bissexual. Ela vai sair com o Ryan, vai sair lá com a Olivia Wilde, que eu esqueci o nome da personagem dela agora, né? Vai ter problemas de alcoolismo, que também vai se concentrar na Marissa. O personagem aqui que vai ser homossexual não vai ser nenhum do núcleo principal, mas vai ser o personagem, né, que é pai do cara que é lá o cara do polo aquático, que é o violento e tudo mais, que bate no nerd, e aí ele vai ter que lidar com o pai dele sendo homossexual, ter um relacionamento homoafetivo ali com um amigo dele e tudo mais. A gente vai ter esses assuntos ainda, a gente vai ter questões de saúde mental, seja com a Marissa, seja com o personagem lá que é obcecado por ela. A gente vai ter uma refinada a cada geração. A gente vai ter uma refinada nesses assuntos que, para mim, são pedagógicos, para o quê? Conversar com aquela geração, para mostrar que existem outras questões ali. E o que é mais interessante aqui, que em The O.C. a gente vai ter também um choque de classes como motor narrativo. O Ryan é de Tino, e aí ele vai morar num bairro que é da elite da Califórnia, que é Orange County, né? E aí a gente vai ter esse fio norteador aí para The O.C. Então é uma série bem interessante também. Uma outra coisa que The O.C. faz, que ela também tá nessa mudança geracional, é o quê? É em The O.C. que, pelo menos para mim, a gente vai ter a figura do nerd maneiro. É quando a televisão, né, a mídia, vai começar a tratar o nerd de uma forma diferente, saindo daquele estereótipo do Vingança dos Nerds, e a gente vai ter um nerd mais descolado na visão do Seth ali, que é o cara que é nerdão, mas escuta música indie e tudo mais, que eram as músicas ali que vão se popularizar no início ali dos anos 2000, joga PlayStation, gosta de quadrinho e tudo mais, mas ele não tem aquele aspecto
de nerd. Oi galera, tudo bom? Ai, eu adoro matemática. Então você vai ter ali um refinamento da imagem do nerd, que o próprio criador de OC vai fazer isso de uma forma um pouco maior em Chuck, e o boom disso tudo vai ser no The Big Bang Theory. Então você vai ver aí o refinamento da imagem do nerd, né? E a galera aceitando esse ser nerd e querendo brincar, eu ia fazer entre aspas, mas brincar de ser nerd também. Uma outra coisa que é interessante no The O.C., que eu não lembro de Barrados no Baile, Dawson's Creek faz também, mas quem faz melhor é The O.C., é introduzir os personagens mais velhos, né? Então você vai ter uma trama dos pais do Seth, né, do Sandy e da Kristen, né? Vai ter uma trama deles, vai ter a trama do avô, vai ter a trama da mãe da Marissa com o pai dela. Então você vai ter uma série adolescente que vai conversar com os adolescentes, mas se o adulto também quiser ver, ele vai ter um pouquinho ali pra ele também, né? Entre também essa questão que eu falei do nerd e tudo mais, que é interessante em The O.C., é o quê? Essa coisa que eu falei da inserção de coisas que estão na cultura desse novo adolescente, que é no meu caso. No início ali dos anos 2000, teve a famosa venda dos telefones celulares da Oi, né? O plano 31 anos, salvo me engano. Então muita gente da classe média comprou um celular ali por um preço mais barato, mas era obrigado a ficar com a Oi ali por 31 anos, era de Oi para Oi, era grátis a ligação e tudo mais. Em The O.C., a gente vai ter também o quê? A inserção dos celulares. Tem até um episódio muito interessante com a Paris Hilton, que ela fala, né, que o celular vai ser o autógrafo do século XXI. E, de uma certa forma, foi o que virou. Ninguém mais chega para um famoso e fala assim, pô, assina aqui para mim esse meu cartãozinho e tudo mais. As pessoas fazem o quê? Pedem uma selfie com o famoso. Virou o novo, né, autógrafo do século XXI, e o The O.C. ali adiantando isso. A gente vai ter essa trilha sonora do indie rock entrando na série e indo pro público também, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de GPS. Tem um episódio que o Sandy e a Kristen vão sair, e aí o Sandy, não, nós vamos ser audaciosos, eu não vou seguir a mulher do GPS e tudo mais. Então a gente tem aí a cultura real entrando dentro da série, né? A inserção, como eu disse, do celular, aparecendo um PlayStation, entre outras coisas. Só que o The O.C. também vem ao final. Em 2007, e eu já tô meio que afastado aí, vem Gossip Girl. E aí a gente vai ter uma outra dinâmica. Aqui a gente vai ver uma elite de Nova York, a gente vai ver, de novo, os celulares aqui já são mais potentes, de uma certa forma. Então é a garota do blog, né? Tem a questão do blog, fofoquinha por celular e tudo mais, pereré, pururu, pororó. Você tem os jovens com a mesma coisa, falar sobre os adolescentes em questão da sexualidade, drogas, bebida e tudo mais. Você vê que desde os anos 90 até o início dos anos 2000 são séries totalmente diferentes, mas marcando cada geração que ia vir. Olha que interessante. Então a gente vai ter aí em Gossip Girl, como disse, essa elite nova-iorquina, a questão de sexo, droga e poder, o blog como mecanismo narrativo, né? A internet já entra aí como uma vigilância social. Então, olha como as séries vão sair de Barrados no Baile, onde talvez um episódio que aparecesse um personagem com um telefone no carro era o auge, e hoje em dia a galera com seus smartphones teclando ali, falando mal um do outro, fazendo bullying cibernético e tudo mais, né? Só que aí acontece uma coisa, com o streaming, a gente tem essa ruptura. A gente tem bolhas. Eu não consigo ver nenhuma série adolescente, de fato, que venha ser a série de quase todos os adolescentes. Porque foi o que eu falei pra vocês, eu deixei algumas séries de lado. Talvez teve adolescente que não gostava, eu tô falando da minha geração agora, que não gostava de The O.C., mas curtia One Tree Hill. Saca? Ia curtir uma outra série adolescente que talvez não tenha passado pelo meu radar. Para não dizer que a geração do streaming não teve uma série, talvez aí a mais polêmica,
que se forçou a ter uma segunda temporada foi lá o 13 Razões do Porquê, que a gente vai continuar com algumas temáticas aí, mas focando mais num problema psicológico, né, da adolescente, que vão ter a questão dela sacrificar a sua vida aí e tudo mais, né? Mas eu acho que é a única série ali que eu vou dizer que pega os adolescentes de fato. Hoje, a bolha é tão grande, as várias bolhas são tão grandes, que eu não vejo essa série adolescente que seja de todos os adolescentes, né? E de novo, né, na verdade pela primeira vez, eu não estou dizendo que era melhor ou pior, eu só estou falando mais dessa fragmentação que a gente tem hoje em dia, que eu falei de forma errada, eu falei ruptura, mas não, a gente tem essa fragmentação hoje em dia, e eu não consigo ver, de fato, uma série adolescente pra molecada aí, que ela fique citando e que ela se identifique e acabe sendo uma série pedagógica para falar sobre os assuntos atuais, né? E vocês aí, você que já tá velhaco, qual foi a tua série adolescente, né? Você reassiste essas séries e tudo mais? Aonde você viu essas séries? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Uma outra coisa que eu quero saber para vocês viam séries adolescentes? Tem série adolescente hoje em dia? Você que é novato, caiu nesse vídeo aqui? Traz pra mim essas informações aqui nos comentários. E demais, é isso, pessoal. E aí, qual foi a tua série de adolescência? Até o próximo vídeo, um beijo, um abraço e tchau, tchau.